produtor que está ali, deputado Evair de Mello, de sol a sol, vê o presidente da República dizer, ó, se tá caro o alimento, não compra. Você sabe como ele fica? Porque além de ele já ter um problema de mercado, de vender um produto que não por culpa dele está inflacionado, ainda ouve o presidente da República dizer, o senhor que é da área do café, não compra café, compra outra coisa. Eu já enfrentei criminoso com fuzil e sei o que é trocar tiro com vagabundo, sei o que é perder um colega de trabalho, sei o que é ir no cemitério e ver a família de um policial chorando e vocês do Direitos Humanos não fazem nada. Deus, pátria, família e liberdade. E eu fiquei muito preocupada em ouvir as manifestações do ministro. Porque eu acompanhei aqui a fala do deputado Zuca, a fala dos deputados do Rio Grande do Sul, está aqui ao meu lado o deputado Marcel Van Hatten, que vem acompanhando a situação dramática dos agricultores rio-grandenses. Mobilização promete 40 pontos de interdição das rodovias nos próximos dias. Produtores rurais vão paralisar para poder renegociar dívidas. Não é só paralisação das rodovias, presidente. Nós vamos ver o comércio. Todo mundo mobilizado no Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul ainda não teve respostas condizentes com a necessidade da população. Rio Grande do Sul foi devastado por situações climáticas e ainda o governo federal não deu a sua resposta necessária para mitigar esses danos. A gente tem que ter noção de que o Estado brasileiro deve servir para momentos como esse, em que, por uma situação dramática, a terra foi devastada, pessoas perderam tudo que tinham, perderam suas produções e tudo mais, e não estão tendo uma resposta a contento do governo federal. É para isso que deve existir o Estado, para ajudar quando eles mais precisam, e a gente não está tendo esse retorno. E eu não estou falando aqui só da securitização do Rio Grande do Sul, que é uma pauta necessária. Eu estou falando de um problema que vai tomar conta do Brasil, e nós vamos ver uma iminente crise nacional da agricultura brasileira. Se a gente for ver os altos juros, as margens mais baixas na agricultura, o aumento no custo da produção, vários endividamentos dos agricultores, a gente vê agora um recorde de recuperação judicial dos nossos produtores rurais. Muitos precisam, mas muitos não têm a necessidade e estão usando desse instituto de uma forma indevida, fazendo com que tenhamos um problema gravíssimo, onde as próprias revendas, que são responsáveis por 28% do crédito rural dado aos agricultores, 50% das dívidas dos agricultores hoje não estão sendo adimplidas com as revendas. Isso está gerando um efeito cascata e isso vai estourar. E, então, a gente precisa de respostas concretas. Infelizmente, nas falas do ministro, eu tenho visto só uma enrolação, porque não precisamos de um projeto de lei necessariamente para securitização. Se o governo quer, resolve, dita uma medida provisória para dar uma resposta rápida para o povo que precisa, principalmente o Rio Grande do Sul. Mas é um problema, como eu falei, que vai tomar conta do Brasil. E aqui vamos falar de algumas questões específicas, mais pontualmente falando. Plano Safra. Ainda em fevereiro de 2025, os recursos para a equalização das operações de crédito 2024-2025 se esgotaram. Segundo informações do próprio governo, isso ocorreu porque a taxa Selic ficou muito acima da projeção considerada quando foi enviado o orçamento para 2025 em agosto de 2024. Vale destacar que o aumento da taxa Selic está diretamente ligado à irresponsabilidade fiscal do governo. E aqui vou dar um exemplo. Se você pegar o déficit previsto nas contas do governo federal, é de 1 trilhão. Se esse valor for usado para comprar carros populares de R$80 mil, seria possível adquirir mais de 13 milhões de veículos, enfileirados um atrás do outro. Formaria uma fila de mais de 59 mil quilômetros, ou seja, a dívida pública vai ser suficiente para dar uma volta e meia ao redor da terra. Essa é a irresponsabilidade fiscal do governo, que está diretamente ligada ao aumento da Selic, ou seja, um governo que gasta desenfreadamente e que está sendo responsável também, consideravelmente, por esses problemas. Isso já foi diretamente criticado nas atas do Copom por falta de compromisso com as contas públicas. Daí a necessidade, como disse o Zuco, de chamar aqui Simone Tebet, também o ministro da Fazenda e o ministro da Agricultura também são todos corresponsáveis porque fazem parte do governo Lula, que infelizmente só quer gastar e não tem responsabilidade fiscal. E isso afeta a agricultura e isso afeta todos os setores da economia. Para tentar contornar essa situação, então, o governo mandou uma medida provisória, a 1289 de 25, abrindo crédito extraordinário de 4 bilhões. No entanto, esse valor foi rapidamente consumido até abril deste ano, o que demonstra a insuficiência de recurso diante da demanda por crédito rural subsidiado.
nesse cenário, como que o governo pretende resolver o problema de praticamente não ter mais dotação orçamentária para a subvenção econômica do crédito rural? Especialmente considerando que a demanda tende a crescer significativamente no segundo semestre, com o início do Plano Safra 2025-2026. É preciso que seja respondida essa questão de uma forma muito objetiva, sem enrolação. Com esse aumento da taxa Selic, nós temos outro problema, o endividamento e pedidos excessivos de recuperação judicial. Então, nós vemos que o aumento da Selic chegou ao maior patamar dos últimos 20 anos. Por culpa da irresponsabilidade fiscal do governo, readmitimos aqui. E essa inadimplência rural disparou, reduziu as margens dos juros, fazendo disparar os pedidos de recuperação judicial. Em 23 e 24, houve um aumento de 138% dos pedidos de recuperação judicial no setor agrícola, provocado, óbvio, pela alta taxa de juros, aumento do custo e impacto dos eventos climáticos. Isso gera um efeito cascata, endividamento, os produtores ficam inadimplentes, recorrem à recuperação judicial, muito no Mato Grosso, Paraná e vários estados da federação. A moratória no pagamento das dívidas reduz o fluxo dos recursos para bancos, revendas e setor de comércio, como já falei no início. A liberação de crédito para a safra futura fica comprometida, impactando a produção e a circulação dos recursos no setor, um dos principais motores do PIB do país. Ou seja, se nada for feito para interromper esse ciclo vicioso, o setor rural caminha para um colapso de efeitos trágicos para a economia nacional. E uma das saídas seria, então, essa securitização que falei agora há pouco. Mas a gente precisa ter medidas efetivas. Então, a gente precisa saber, repito, quais medidas concretas o governo está adotando para mitigar esses impactos e garantir a sustentabilidade do setor agropecuário brasileiro. Qual a posição do governo com relação à securitização que está no Senado em tramitação? Precisamos auxiliar os nossos agricultores, precisamos dar respostas efetivas e concretas para quem produz, quem gera riqueza no nosso país, que são os nossos produtores rurais. Agora, o que a gente percebe, infelizmente, é que uma inversão de valores por parte desse governo. Falamos aqui na semana passada de que tivemos uma medida, por parte do Ministério Agrário, de mandar uma ordem de segurança pública para os governadores e para os secretários, para as polícias, para não intervir no caso de invasão de terra. Quando o MST invade terras, proíbe que governadores façam cumprir a lei, retomando as terras para os proprietários. Ou seja, é um governo que prioriza o MST, que já tem 80 milhões de hectares em assentamentos e onde essas famílias vivem com menos de um salário mínimo por mês, vivendo na miséria, tendo mais terra do que a produção de grão inteira do Brasil, que é 60 milhões de hectares. Sendo isso uma vergonha, a prioridade do governo Lula é abrir a porta do INCRA, de outros setores da agropecuária para o movimento do MST. Isso é uma vergonha. Onde é que está a prioridade desse governo? Isso é uma vergonha, por isso que a gente não pode se deixar levar e queremos respostas efetivas, porque grande parte desse problema vem da irresponsabilidade do governo federal, do qual o senhor faz parte. Ministro, portanto, exigimos resposta. Muito obrigado, presidente. Queria aqui, deputado Afonso Ram, lembrar que nós temos a tragédia, a calamidade do Rio Grande do Sul ainda em curso. Ministro, é tanto cafezinho, é tanta água oferecida lá, seja no seu gabinete, seja em outros ambientes, que a turma já não tem mais esperança, sinceramente, em algo que venha do seu ministério. Isso é grave, porque é o ministério mais importante para resolver esse problema. Mas nada depende do senhor. Nada depende do seu ministério. Nós chegamos aqui em Brasília toda semana, mas é triste, né, deputado Afonso, ver os produtores que tinham que estar lá na terra vindo para cá também toda semana. O SOS Agro está aqui praticamente sempre, e outros. Então, senhor ministro, eu queria realmente pedir aqui para Vossa Excelência, encarecidamente, nós pudéssemos criar, o senhor já tinha criado até um grupo de trabalho interministerial, não andou. O que é preciso? Uma resposta clara, objetiva, para que a gente tenha o Ministério da Fazenda, que eu sinto que é onde o senhor não consegue fazer a coisa andar, realmente parceiro da solução dos gaúchos. E que fala, apesar de ser membro da oposição, Vossa Excelência me conhece, sabe que eu tenho uma postura muito enfática sobre os erros e crimes mesmo que áreas do governo cometem, mas nesse ponto aqui eu quero fazer como cidadão gaúcho esse apelo. Porque o que a gente ouve da liderança é muito pior do que a falta de ajuda ao Rio Grande do Sul por falta de dinheiro, como bem colocou aqui a deputada Carol de Tone e outros que falaram sobre a questão orçamentária. É um desprestígio até em
detrimento dos gaúchos a favor de outras regiões do Brasil, nada contra. Mas nós ainda estamos com o problema das enchentes, ainda estamos com o problema agora de estiagens contínuas e não aparece a solução. Deputado Afonso, deputado Pedro, senador Heinz e a turma toda está se mobilizando pela securitização e outros temas. Nós precisamos de uma atitude do governo para ontem. Então, eu fico triste quando vejo manifestações, inclusive do Lula, botando a culpa do preço do alimento no produtor. Ó, tá caro, não compra. Sabe como isso pega lá no produtor, lá na ponta? O produtor que tá ali, deputado Evair de Mello, de sol a sol, vê o presidente da República dizer, ó, se tá caro o alimento, não compra. Você sabe como ele fica? Porque além de ele já ter um problema de mercado, de vender um produto que não por culpa dele tá inflacionado, ainda ouve o presidente da República dizer, o senhor que é da área do café, não compra café, compra outra coisa. Então, ministro Favaro, todo respeito eu devo à posição que Vossa Excelência ocupa e à disposição que Vossa Excelência tem demonstrado com o gaúcho, nós temos que passar para mais do que a disposição e para a efetiva solução. Não, é só isso que eu tinha para falar aqui. Eu agradeço a deputada Carol de Tone. A gente está realmente desolado. Aqui tem aumento de salário, de cargos para todos os poderes. O Judiciário ainda semana passada aprovou e os nossos gaúchos ainda enfrentando as intempéries, né? Banco do Nordeste, criação de estatais. A prioridade do governo não é ajudar os gaúchos. Precisamos de Vossa Excelência para que ela se torne de fato a prioridade, porque até este momento, mais de um ano depois das enchentes, essa prioridade não se confirmou, apesar dos discursos que são feitos toda vez que Vossa Excelência vem aqui a essa comissão. Muito obrigado, senhor presidente.